Se eu tiver filho preto, eu vou dar para adoção. Isso foi o que disse a nossa futura advogada e a nossa futura dentista da Universidade Católica lá de Salvador. Elas fizeram uma brincadeira e postaram na internet, né? Se por 2 milhões elas teriam um filho com um negão, ou rato preto, que nem ela fala no vídeo, né? E uma delas fala assim, nossa, é muito preto, não, eu vou dar para adoção. Legal, né? Eu sei que a vida vai cobrar dessas duas. E tomara que cobre de fato. Eu peguei esse vídeo do Thiago, vou colocar o arroba dele na descrição, para poder falar justamente sobre um ponto bem específico sobre esse caso. E eu poderia falar muitas coisas e muitas pessoas estão falando muitas coisas, mas eu gostaria de falar de um ponto bem específico. Essas duas mulheres estão fazendo graça do assunto e eu acho importante trazer aqui a Dilson Moreira e o racismo recreativo, em que ele salienta que o humor racista ele não existe só para divulgar certos estigmas sociais, mas que a sua prática é uma manifestação, uma representação de que seria somente o branco, o que faz a piada, o ator social legítimo de certa dignidade. Que somente quem diz a piada é merecedor de respeito e pode ser um ator social competente. E assim, indiretamente, traduz uma ideia de que, para que haja uma ordem social regulada, eficiente, harmônica, é necessário entregar todas as posições de poder e todas as possibilidades de ser ator social para pessoas que são brancas, principalmente que não são negras. Disso se tira a conclusão de que o humor racista não serve simplesmente para transformar a pessoa negra numa pessoa menor, mas serve também para transformar o emissor em uma pessoa maior. E aqui eu não digo individualmente, né? Serve para transformar o branco enquanto branco em uma pessoa maior. É importante dizer isso para evitar qualquer tipo de psicologização dessa situação, porque isso significa, no fundo, que essa piada racista e publicamente divulgada, ela não serve meramente para uma gratificação, para um ganho psicológico dos emissores, mas ela tem uma consequência que o emissor nem precisa saber disso para que aconteça. A consequência é a manutenção de uma estrutura social que é grandemente racista. O estigma social, quando ele é divulgado por meio da piada, ele não é simplesmente propagandeado, mas ele funciona politicamente para manutenção de privilégios brancos e de violências raciais. E a consequência disso, a consequência de uma desmoralização de uma pessoa pela cor, simplesmente por pertencer a uma etnia, raça, cor específica, causa danos materiais a essa pessoa. Ou seja, fica mais difícil conseguir um emprego digno quando se é objeto de uma piada. Fica mais difícil de conseguir ter um círculo social saudável quando se é objeto da piada. Fica mais difícil de conseguir ter um dia a dia dentro da faculdade, quando se é uma piada. Dentro da escola, quando se é uma piada. Dentro até mesmo da família, quando se é uma piada. Fica difícil de ser alguém quando se é uma piada. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E aqui fica até um pouco mais fácil de entender esse conceito de privilégio branco, que não é um conceito que fala meramente sobre situações específicas, mas que versa, acima de tudo, de condições favoráveis que são dadas a pessoas brancas simplesmente por serem brancas, sem nem mesmo procurar por esse privilégio, ou seja, só por ser branco já há um privilégio específico. Privilégio de pertencimento a um tipo racial dominante numa sociedade racista. Privilégio, inclusive, de abrir uma câmera, fazer um vídeo como esse, com piadinhas racistíssimas, e, por exemplo, não sofrer nenhuma violência fatal.
Porque assim, façamos um exercício mental aqui, né? Se não fossem duas mulheres brancas fazendo esse tipo de agressão tão explícita, mas se fossem mulheres negras fazendo a mesma coisa, será que seria tão simples circular pela cidade? Não estou dizendo que a vida das duas vai ser fácil, porque esse vídeo viralizou, né? Vai ficar realmente difícil. Mas assim, será que seria fácil se manter vivo se não fossem pessoas brancas fazendo esse tipo de piada? Será que a coisa pararia num aspecto, às vezes, jurídico e no máximo de uma desmoralização? Adilson fala até mesmo da conexão que existe entre o significante branco e o significante e significado honesto. A conexão que existe entre ser branco e ser honesto. Nessa dinâmica invisível em que o branco está associado à honestidade, e quando o negro está associado a uma espécie de malandragem, o que se tem é uma certa condescendência, um certo apoio, uma certa generosidade na interpretação quando acontece uma fala de uma pessoa branca. E é impossível não lembrar da moça que estava pedindo grana para pagar a faculdade de medicina. É impossível não lembrar como ela conseguiu essa grana, apesar de receber críticas em redes sociais. Essas críticas não anularam o fato de que ela de fato conseguiu. E muito provavelmente essas duas mulheres vão pedir desculpas publicamente, vão realizar algum ato público para receber algum tipo de perdão público e muito provavelmente, por mais queimadas que fiquem, muito provavelmente vão conseguir seguir sua vida tranquilamente. Uma vai ser dentista, a outra vai ser advogada, vão permanecer nas suas classes sociais, vão permanecer nos seus círculos sociais, muito provavelmente vão conseguir seguir a vida tranquilamente e daqui a 2 anos nada disso será lembrado. Lembre-se do caso também da menina gremista, que a partir do estádio chamou o goleiro do Internacional de macaco. E o resultado disso foi uma comoção pública para que o goleiro aceitasse o pedido de desculpas, inclusive televisionada, que é um absurdo. E dentro do rol de piadas racistas, aquelas que se referem à sexualidade ou à prática em si, elas são as piadas talvez as preferidas, que justamente colocam para jogo uma aceitação e uma legitimidade de que somente brancos são parceiros legítimos para algum tipo de relacionamento íntimo. Enquanto os negros, por sua vez, seriam bestas, seriam animais, são animalizados, seriam aqueles que representam o corpo pelo exagero, o exagero do animal, o exagero de ser uma pessoa que não é gente. E Adilson vai salientar como que esse tipo de piada que é relacionada à sexualidade envolve também na animalização a um aspecto de irracionalidade para o homem negro. Ou seja, o homem negro seria aquele que não consegue atuar no espaço público de maneira racional e atua no espaço privado justamente como um animal irracional. E eu espero que esse tipo de situação possa servir para mostrar para a gente pelo menos, que muita coisa voltou nesses últimos anos, mas que o racismo ele nunca foi e ele está se expressando de um jeito cada vez pior. Tudo bem?